Papo Mineiro hoje, numa prosa de inclusão, com a graduanda em Serviço Social, Marlisa Castro, orientadora social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania da cidade de Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma mãe atípica e ativista. Vocês, durante a entrevista, vão saber disso. É a presidente também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ribeirão das Neves. Então, acho que nós vamos aprender muito hoje dessas questões da pessoa com deficiência. Seja bem-vinda, Marlisa. Obrigada, Hernani. Eu gostaria de te agradecer a oportunidade, né, desse lugar de fala, para estar falando sobre as pessoas com deficiência, sobre um pouquinho do meu João, que é autista, sobre a nossa luta e o trabalho que fazemos com esse público. Sim, bem, ótimo. Eu me chamo Marlisa Castro da Silva, sou natural de Belo Horizonte, tenho 4 filhos, o Paulo, de 30 anos, a Laura, de 27, a Esther, de 12, João, de 9 anos, que é o meu caçulinha e é autista. E também já sou vó de 4 netos. Veja bem. Pois é. Então, tive os meus primeiros filhos, né? O Paulo aí, que já está com 30 anos, Laura, Esther, que é a minha suicinha, nasceu em Genebra. E quando eu tinha 40 anos, eu estava num relacionamento no qual essa pessoa não tinha filhos. E aí, numa conversa informal, eu entendi a vontade dele em ser pai. E eu, como modéstia à parte, acho que uma das coisas que eu mais fiz bem feito na minha vida foi ter filhos, criá-los e educá-los. Eu prontamente, né, me prontifiquei a gerar esse filho. Então, o João foi o meu único filho planejado. E a vida vai nos oferecendo surpresas. Oportunidades. Pois é. Eu digo surpresas porque vem coisa boa, vem coisa que assusta, vem coisa que você vai se adaptando e bola para frente, né? João teve uma gestação bem complicada. Ele ficou cornoal à direita, o que as pessoas chamam de nas trompas, até o 3º mês. Então, ficava naquilo, vai tirar, não vai tirar. Eu tinha que fazer um ultrassom toda semana para acompanhar, ele estava desenvolvendo bem. E, graças a Deus, no último ultrassom, que era o meu limite, na hora que a gente foi fazer esse ultrassom, ele tinha descido e estava no lugar bonitinho lá no útero. Correto. Corretíssimo. Assim, eu costumo dizer, sabe, Hernani, que eu tenho que comemorar 3 datas de nascimento do João. E aí, ao longo da nossa conversa, você vai entender um pouquinho disso. João nasceu, e na nossa família, eu sempre escutava minha mãe falar, minhas tias, que a gente não compara filhos. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um desenvolve da sua maneira, e eu levava isso ao pé da letra. Então, eu não comparava filhos. Eu percebia que o João tinha algumas coisas diferentes dos outros. Mas, vamos lá, cada um no seu tempo. Então, no tempo dele, ele vai. Até que, quando ele tinha 2 anos, ele teve uma coisinha na pele, e eu levei ao pediatra para ver essa questão da pelezinha. Estava ressecada, parecia uma micosezinha, levei ao médico. Eu não consegui ficar sentada durante a consulta, Hernani. Eu ficava em pé e catando o João dentro do consultório o tempo todo.
E o médico, com muita paciência, atendeu o João, passou a pomadinha, falou que eu não precisava preocupar com aquilo, que era só usar a pomadinha da maneira correta, que estava tudo bem. E na hora que eu estava saindo do consultório, ele falou comigo assim: mãe, já levou o João no psicólogo? Eu falei, não. João no psicólogo? Mas o João tem 2 anos. Assim, mas já levou o João no psicólogo? Eu falei, não, eu acho que deveria. E eu, assim, eu sempre fui muito, muito curiosa, muito aberta, né, às coisas. E ali eu tinha um profissional da saúde me pontuando alguma coisa. Então, eu só perguntei assim, mas por quê? Ele falou, ele é muito agitado. Eu falei, tá bom. Ele falou, leva. Eu falei, tá bom, vou levar. E aí eu estava dentro de uma clínica, na hora que eu passei lá na recepção, já perguntei se tinha um psicólogo que atendia aquela idade, tinha, eu marquei para o outro dia. Cheguei lá, expliquei para a psicóloga e nós tivemos a primeira consulta, eu junto com o João, ou seja, eu catando o João o tempo todo e ela fazendo as perguntas e tal. Aí ela falou, mas a gente vai precisar de fazer um acompanhamento e tudo. Eu falei, mas eu preciso saber o porquê que eu estou aqui. Falei, mas nesse primeiro momento eu não posso te falar nada. E aí ela falou comigo assim, ele é hiperativo. Interativo. Olha que Então, maravilha. no dia antes eu escutei muito agitado. E nesse dia eu escutei hiperativo. Tá bom. E aí vamos lá, estudar o que é isso, né? E aí ele passou por esse processo com a psicóloga. E eu te confesso, Hernani, que quando eu dei por mim, eu já estava com o neuropediatra, e aí depois de 6 meses, uma neuropediatra do hospital, esqueci o nome do hospital agora. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você pausou. Você está pausada. Estou te ouvindo. Você está pausada. Aí abre de novo. Tá vendo? Está pausada. Então, nós estamos te ouvindo a história toda. Toda a história saiu bem legível. Mas só que você está pausada. Né? Agora tá ok? Não, está pausada ainda. Uai. Por isso que eu fiz isso aqui, para ver se você mudava. Né? Então, eu vou te tirar aqui e vou te voltar. Vamos ver se melhora. Tá. Como que tá aí? Porque aqui tá tudo bem. Não é daqui não. É daí mesmo. Pausou aí. Tá vendo? Agora não está aparecendo sua visão. Uai. Peraí, será que se eu sair... Vamos ver se você volta. Isso. Pode voltar. Acontece. Isso acontece. Eu não quero que você fique só pausada. Mas é uma história muito inspiradora e de superação que ela vai contar. Eu brigo com a tecnologia. Aí, não, mas é assim mesmo. Por isso que eu brinco com você que é assim mesmo. Eu queria que você... Eu fui olhando, estava pausado, mas eu deixei você contar essa história até o final desse primeiro pedaço. Então agora você pode continuar.
Tá, então eu parei no do diagnóstico. Né? Isso. Então, vamos lá. Então, o João ficou em análise dos 2 anos aos 2 anos e meio, e uma neuropediatra do Hospital CGP, em Belo Horizonte, que me deu o diagnóstico do João de autismo. Eu te confesso, Hernani, que na hora que ela me falou, o João é autista, eu não fiquei assustada. Embora eu não soubesse o que ela estava falando. Deve ser por isso que eu fiquei assustada. O pai estava comigo no dia dessa consulta e ele começou a argumentar com a médica sobre aquele diagnóstico. E eu não argumentei, Hernani, porque eu não converso sobre um assunto, eu não converso e não questiono um assunto que eu não sei, sobre uma coisa que eu não sei. Então, eu precisava entender o que era aquilo que ela tinha me falado e fomos embora. Aí eu fui procurar saber o que era o autismo. Aí sim eu fiquei assustada. E como, infelizmente, não sai muito do padrão, o pai começou a questionar a questão do diagnóstico comigo. Por que eu fui procurar o diagnóstico? Na verdade, eu não fui procurar. Alguém é que me sinalizou alguma coisa, né? Enfim, aí eu fiquei sem marido, com uma filha pequena, com a Esther, né? E com o João autista para tomar conta. Então, fui atrás de informação. E graças a Deus, Hernani, ao longo dessa minha jornada, dessa minha busca, eu só deparei com pessoas excelentes que me estenderam a mão e me ensinaram, sabe? E eu costumo dizer que o João é um menino de muita sorte. Porque, primeiro, conseguir o diagnóstico na rede pública é muito complicado. Hoje a gente não tem, aí eu vou te falar de estatísticas, né? A gente não tem profissionais nem na rede particular suficientes para o número de pessoas com deficiência que temos. Então, imagina isso na rede pública. O João ele foi diagnosticado dentro da rede pública de Belo Horizonte. Ele conseguiu 2 fonos, que é fonoaudióloga, né? E TO, que é terapeuta ocupacional, 2 vezes por semana, uma dentro da APAE. O João ele não era perfil de estudo da APAE, mas a APAE aqui, naquela época, ela fazia esse trabalho de intervenção. E conseguiu pelo posto de saúde também. Então, o João tinha 2 fones e 2 TOs por semana. Isso é inédito. E o que fez, Hernani, total diferença no desenvolvimento do João. Né? Ele, a princípio, ele era chamado de moderado, que hoje a gente fala nível de suporte 2. E aí, com essas intervenções que o João foi tendo, e o meu entendimento, que eu tinha que prestar muita atenção em tudo que acontecia ali com ele nessas terapias, porque ali ele ficava 40, 30 minutos. E eu parei tudo para perceber que a melhor terapeuta que o João teria seria a mãe. E eu levei isso muito a sério. A sala da minha casa, Hernani, era uma sala de terapia ocupacional, com coisas voltadas para fonoaudiologia, né? Então, assim, porque muda tudo. Muda tudo. Muda. Você passa pelo período de luto,
né, que isso é super normal nas famílias, principalmente no pai e na mãe, né, porque você está perdendo ali aquele filho desejado e você tem que aprender a lidar com o filho que você tem. Né? Então, você passa por esse momento de luto, que ele não é fácil, e você tem que tirar a força de Deus, né? Para conseguir lidar com essa situação. Eu costumo dizer, Nani, que não existe uma pessoa com deficiência na família. Não existe um autista ou dois dentro de uma família. Existe uma família autista. Né? E é por conta disso, que, estatisticamente falando, geralmente os pais vão embora. Então, a mãe ela fica completamente sozinha. E, no meu caso, não foi diferente. Eu fiquei João e Esther. E Esther hoje tem 12 anos e é até hoje o meu maior suporte com o João. O João já tem 9 anos, né? Hoje muitas coisas estão resolvidas, graças a Deus, né? A família paterna conseguiu ter o entendimento. Depois disso, nós já tivemos, tanto na minha família, quanto na família do pai, novos diagnósticos de autismo. Eu fiz um pequeno estudo na minha família materna e eu descobri que a gente tinha pessoas neurotípicas ali, né? Mas por falta de informação e conhecimento, não conseguiram ter um diagnóstico. Mas com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente percebe claramente que eram pessoas neurotípicas, né? Neuroatípicas. E quando o João começou a fazer as intervenções, lá com 2 anos e meio, 3, pelo SUS, igual eu te falei, eu fui encontrando pessoas, mãezinhas, nesses atendimentos, que sabiam menos do que eu ainda, Hernani. E não sabiam sobre a questão do autismo, não sabia sobre a questão do direito da pessoa com deficiência, sabe? E aí, quando a gente fala com relação a direitos, a gente precisa de muitas coisas. Por exemplo, o passe livre. Tinha mãe que não sabia como dar entrada no passe livre. Então, a coisa mais difícil que tem é você conseguir uma intervenção para o seu filho. E aí, na hora que você não consegue levar porque você não deu o dia da passagem. Então, eu entendi a necessidade de fazer uma rede de apoio com essas mães. Então, já existia um grupo de WhatsApp em Neves, que o meu querido amigo Luiz Cláudio me colocou nesse grupo, mas era um grupo fechado. Eu não conseguia inserir essas mães. E logo eu passei a ser administradora do grupo também, aí pausei de novo? Pausou. Ai, Pausou Jesus. de novo. Dá para ver se... Porque o meu Wi-Fi fica lá embaixo, sabe? Eu estou no andar de cima da casa. Acho que você vai ter que sair de novo. A história é linda, né, gente? É difícil, né? Os homens, quando vê um filho com algum problema, os homens somem. Fica tudo para a mulher. Uma pena que a internet está ruim lá. Prontinho, querida.
Eu desliguei o ventilador, podia estar oscilando o Wi-Fi, abri a porta. Vamos ver se a gente não Não tem tem problema. outra. Mas nós estamos ouvindo a voz está saindo perfeitamente bem, você está contando toda a sua história. Só que eu não quero que você fique pausado, eu quero que você fique Sim, manifestando, né? Claro. entendi. Então, vamos continuar então um pouco agora. Como é que sua filha de 12 anos recebeu isso? Pois é. Na época, ela era muito pequenininha, né? Ela tem uma diferença do João de 3 anos e meio. Então, na época, ela não recebeu, né? Ela foi inserida no processo. É, Mas ela sempre foi muito observadora. Esther, não diferente dos meus outros filhos, é uma menina muito, muito educada, muito letrada, sabe? Ela é diferenciada, desde sempre. E eu tenho vídeos, Hernani, da Esther com 7 anos falando sobre autismo. Porque depois que eu consegui virar administradora do tal grupo de WhatsApp, eu popularizei o grupo. Qualquer mãe atípica que eu encontrasse no meio do caminho, querido, estava dentro do grupo. Indicação de outra mãe, e ali a gente foi criando uma grande rede de apoio. Então, a Esther escutava o tempo todo eu falando sobre autismo. Então, ela estava inserida no processo. Eu te confesso que, assim, por vezes, ela tinha algumas falas assim, você dá mais atenção para o João, né? é, Teve uma vez que eu fiquei muito preocupada porque ela verbalizou claramente assim, eu também queria ser autista. Como, né? Então, mas isso foi uma fase, né? claro. Lógico que ela teve atendimento psicológico também, né? A Esther é uma fofa. É o que eu te falei mesmo. A Esther é um apoio que eu tenho com o João. Os outros irmãos, eles se veem pouco, né? Mas se veem. O João é tio, né? Se eu sou vó, o João é tio. O João tem 4 sobrinhos, né? Tem uma recém-nascida, mas os outros já são quase da idade dele. E eles chamam João de tio João. Eu acho muito fofo, né? Então, assim, o João passou do chamado moderado nível de suporte 2 para o nível de suporte 1. O que as pessoas chamam também de leve. A Que eu minha, te a minha, confesso. o último dia, né, que nós encontramos e que ele saiu do carro sozinho e vem vindo da minha direção, ele veio e me deu um abraço e conversou comigo Sim, e etc. Então, assim, se eu não soubesse, para mim estava natural. exatamente. Se eu não E soubesse. aí é que está a grande questão com relação às pessoas autistas. Primeiro, você foi um querido, um escolhido, né? Porque eles escolhem quem É, eles vão abraçar, com quem eles vão interagir. E realmente, o João, se eu não verbalizar ou se ele não tiver identificado, porque a gente usa o cordão do girassol e do quebra-cabeça quando a gente está em público para facilitar, né? claro. E para divulgar, a nível de entendimento das pessoas, caso aconteça alguma crise. Mas se o João não tiver assim, as pessoas não sabem. Se você não Não, conviver com sabe? o João, Não tem, você não não, tem, no não primeiro tem aparência momento, de nada. É. Não tem aparência de no nada. É encontro, normal, normal. Né? e é sobre isso que E eu é quero também que normal para ele. É normal. Essas palavras sim, natural que eu estou usando, natural e normal, não são nem palavras adequadas. É um ser humano, todo com outro. Né? exatamente. Você conseguiu reunir mães com o mesmo tipo de problema ou com outros problemas também? Nesse grupo, o Hernani, ele tem 90% das mães que estão ali são mães de crianças autistas.
Esse grupo ele chama Todos pela Inclusão, mas 90% das crianças que estão ali são autistas. E no município que eu moro, né, que hoje eu moro em Ribeirão das Neves, nós temos o serviço o auxiliar de apoio dentro das escolas municipais. Aí eu vou te falar só a nível municipal. Certo. 75% dos apoios são direcionados para crianças autistas. O último estudo americano que nós tivemos fala que em cada família, a cada 36 famílias, tem um autista. Porque a gente não tem muito estudo no nosso país, infelizmente, né? Então, a gente sempre pega uma base dos Estados Unidos. Uma a cada 36 famílias tem uma criança autista. Então, se você for parar para pensar nisso, a médio e longo prazo, nós teremos um autista em cada família. Né? E aí, se a gente for falar de políticas públicas, fica mais complicado ainda. Porque, geralmente, quando se fala sobre autismo, as pessoas falam sempre sobre criança. E se a gente levar em consideração que o autismo é considerado uma deficiência e não uma doença, eles não têm uma previsão de vida. Então, onde tem uma criança autista que não tem o suporte devido nem no SUS e nem no plano de saúde, porque até para quem tem o privilégio de ter um plano de saúde, é preciso judicializar junto a esse plano de saúde para que ele libere os atendimentos. Né? E aí, a gente pensa sempre na criança, mas tem aquela criança que vai virar um pré-adolescente, que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, que vai virar um idoso. Então, assim, falar sobre isso, né, falar sobre autismo, levar conhecimento para as pessoas, se faz mais do que necessário. Políticas públicas voltadas para essas pessoas, sabe, Hernani? E aí eu falo de pessoas com deficiência como um todo, não só os autistas. Sim. Eu foco mais no autismo porque eu sou mãe atípica, eu tenho um filho autista dentro de casa, então eu tenho mais expertise para falar sobre esse assunto, sobre o autismo. E agora a gente está falando políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência e o autista, né? E também o autismo. Mas tem um outro detalhe que a gente esquece. Estudos também falam que mães atípicas têm um nível de estresse equiparado com um soldado de guerra. E aí, aonde temos, Hernani, políticas públicas dessas pessoas que cuidam, dessas mães. Porque em qualquer ocasião, ou tanto mãe atípica ou mãe típica, se você não estiver bem, você não vai conseguir estruturar a sua família. Ainda mais no nosso caso, que na grande maioria nós somos só. Né? Então, assim, quem cuida da pessoa que cuida? É um assunto chato de falar, mas se a gente for olhar aí o índice de mães que tiram a própria vida, né, o autoextermínio, a estatística desse autoextermínio de mães atípicas é uma coisa assim assustadora. E é exatamente por conta disso mesmo. É falta de cuidado, né? E aí, quando você perde uma mãe dessa, eles vão descobrir ali depois de 3, 5 dias. E não é porque ninguém procurou, não. É porque começou a dar mau cheiro. Então, é um assunto, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer pelo convite que você me fez, sabe? E essa oportunidade de estar falando sobre isso. Mas bora lá. E vou te falar mais uma coisa, porque a gente, às vezes, eu percebo isso, né? Eu mexo muito com a região metropolitana,
eu vejo assim, as pessoas falarem assim de uma forma, como é que eu definir? Assim, uma forma desagradável sobre Ribeirão das Neves. E quando descobri que você fazia esse trabalho dentro da cidade, que você era uma orientadora social dentro de uma secretaria, e que você é a presidente do Conselho Municipal das pessoas com deficiência, pelos direitos dela, então vai ser muito interessante você contar isso dentro dessa cidade, que todo mundo olhava assim com o olho torto. Né? Exatamente. E ver mais, porque eu conheci Ribeirão das Neves, não sei quantos anos atrás, isso não interessa, é na criação da cidade dos meninos. Pois é. Né? Seu Que não tinha Jairo. lugar nenhum também. Olha que coisa interessante. Né? É isso. Então, a gente também não pode também olhar, assim como a gente não deve olhar de olho assim, esquisito para outras pessoas, a gente não pode fazer isso também com localidades, com Não. comunidades. Todas são Sim. importantes. Todas são importantes. Exatamente. Pois Então, é. queria que você frisasse agora qual o seu papel como presidente do Conselho. Primeiro, eu queria só um ganchinho na sua fala sobre Ribeirão das Neves. Nós estamos no segundo mandato do prefeito Juninho Martins, né, que fizemos um deputado estadual e Ribeirão das Neves está perdendo o estigma de cidade de presídio e cidade dormitório. Dormitório, você vai ser dormitório, porque a cidade ao redor da capital é dormitório. Né? Isso não é pejorativo. Agora, ter presídios também, a gente precisa também combinar, que precisa começar a trabalhar esse assunto também. Né? Precisa trabalhar esse assunto, porque onde tem presídio é porque é ruim? Não, não é isso. Né? Pois é. E aí, hoje nós temos uma grande avenida aqui, que chama-se Eduardo Brandão, que será a avenida do Polo Industrial, né? Já temos um Porto Seco construído. Então, assim, o primeiro intendente de Ribeirão das Neves foi irmão da nossa avó, né? Pedro Fernandes. Ele foi o primeiro intendente de Ribeirão das Neves. E como eu disse lá no começo da nossa entrevista, que a vida nos traz um monte de surpresa, estou aqui em Ribeirão das Neves. E sim, né? Tem 1 ano e meio que eu estou trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento. E o conselho, vamos falar um pouquinho do conselho. Isso. Nessas minhas andanças, eu descobri, e aí nas andanças que eu falo, lá quando o João tinha 2 anos e meio, 3, eu descobri que existia conselho da pessoa com deficiência na minha cidade. Não fazia nada. Bem. Tá. E ou então, aí, pedia cadeira de roda, só isso. Onde que ficava esse conselho, como que funcionava. E aí eu descobri que aconteciam reuniões uma vez por mês e que essas reuniões eram abertas ao público. Perfeito. É até bom esclarecer isso. Todo e qualquer conselho municipal ou estadual tem entrada franca. É uma reunião pública. Sim. E é um lugar importantíssimo de fala, né? Tanto do idoso, quanto da criança e do adolescente, quanto da pessoa com deficiência, o Conselho da Mulher, são inúmeros conselhos. E a gente precisa entender que ali é um lugar de fala. Ninguém vai bater na nossa porta e perguntar aqui, qual que é o seu problema aí? Né? O que você está precisando do seu filho autista? Não, então para isso existe um lugar de fala. Aí a gente costuma falar assim, porque o meu prefeito, o meu governador, ou enfim, os governantes não fazem nada. Mas você precisa ocupar esse lugar de fala que você tem, para você sinalizar o que você precisa. E aí, Hernani, eu comecei a participar dessas reuniões, essas plenárias, uma vez por mês, mas eu não estava satisfeita de ir sozinha, não. Porque a Marlisa ir lá para falar sobre uma medicação que não conseguiu para o João, não resolveu muita coisa, não.
Aí eu comecei a fazer um trabalho de conscientização com as minhas mães, que precisávamos estar ali em grupo, né? Então, eu fiquei 5 anos participando aí dessas reuniões como mãe atípica, mas sempre muito respeitada, sabe? E eu consegui o meu lugar de fala ali, mesmo não tendo poder de assinar nada, nem de votar em nada, mas eu sempre fui muito respeitada nesse conselho. E aí, quando eu entrei para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a minha secretária, né, a secretária da pasta, que é a Glaucia Brandão, falou comigo que o conselho ia mudar a presidência e funciona assim: 2 anos a presidência é sociedade civil, 2 anos é parte do governo, né? A presidência, porque ele tem todo a presidência, o vice, né, os secretários, enfim. E aí ela me fez o convite de ser a presidente do conselho. E aí você tem que passar lá por um processo, enfim, e deu certo. E hoje estou, né, desde o ano passado que eu assumi, como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Porque esse cargo é para você sugerir políticas públicas. Exatamente. Mas não é eu, a Marlisa, né? É tudo que a gente delibera dentro das plenárias, né? Então, se a Marlisa estiver lá como presidente do conselho, mesmo sendo do governo, e sendo mãe atípica, se eu não tiver quórum nas reuniões, elas não vão acontecer. Se eu não tiver pessoas ocupando o seu lugar de fala, eu não tenho que escrever na ata. Então, eu não consigo dar seguimento em nada, sabe? E aí, quando você está inserida no processo, porque tem uma diferença de você ser um participante do lado de cá e você ser a presidente do conselho, ocupar um cargo dentro da presidência ali. Tem muita diferença. E que se você não tiver muito discernimento, te causa frustração. Claro. Porque é tudo muito moroso, sabe, Hernani? E então, assim, para você ter ideia, olha quanto tempo que eu comecei a contar que eu participo desse conselho como mãe atípica. O conselho até hoje não tem um fundo. Então, a gente terminou 2023 e vamos ter a primeira reunião agora, dia 7 de fevereiro. Eu já deixo o convite aqui para as mães, para as famílias e pessoas com deficiência que quiserem participar. A nossa primeira plenária. E aí, uma das pautas que a gente tem que acabar de resolver é a criação desse fundo. E é muita burocracia, né? Você ter ideia, eu gravei um vídeo junto com 2 outras pessoas do conselho para falar sobre o cordão do girassol. E eu acho, né, seria uma ideia se o conselho pudesse fornecer esses cordões para as pessoas, porque a gente está falando de uma cidade extremamente pobre, em desenvolvimento. Sim. E mesmo se fosse em BH, tiver um projeto desse, né, que forneça esses cordões de identificação, seria maravilhoso. Só que o fundo, né, não tem o fundo do Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, da onde que eu posso sugerir para ter esse programa? Então, precisa. Eu te confesso que eu estou aprendendo o que fazer e o que é possível estando como presidente do conselho. Muito bem. E eu fico muito feliz de ter chegado até aqui, sabe? Eu queria falar uma coisa, Hernani, que assim, só de pensar já me dá arrepio. Ter o João e ter o João autista foi ressignificante para a minha vida. Existe uma Marlisa antes do João
existe uma Marlisa depois do João, Claro. sabe? E muito melhor. E você tem que E aí, aproveitar essa oportunidade para aprender mais, para evoluir mais. a gente... Porque ele não. ele veio também com essa missão. E Não é como verdade? tudo... e como na vida a gente... Eu digo assim, feliz daquele que fala que sabe tudo, né, Hernani? A gente está em constante aprendizado em todos os sentidos. E com relação ao João, não é diferente, né? Ele ensina todos os dias, aprende todos os dias, né? E é isso. É isso. Querida, nosso tempo passou, você percebeu isso, mas não tem problema, né? Porque eu queria saber essa história e tudo. E eu queria, para a gente encerrar, que você mandasse uma mensagem curtinha para todo mundo que está nos assistindo. Então, para quem teve a oportunidade, o prazer de assistir essa entrevista, né? Que foi um prazer estar aqui. Quem não tem conhecimento sobre o autismo, procure ter, né? Você conhece uma mãe atípica? Você conhece uma família que tem uma pessoa com deficiência? Dá uma ligada, dá um oi, pergunta se pode fazer uma visita, dá um apoio, aprende junto, porque às vezes você não tem conhecimento sobre aquilo, mas você pode acolher de alguma forma. Hoje eu me sinto plena, mas eu já tive momentos de muita dor ao longo desse processo, né? E Deus colocou pessoas que fizeram isso comigo. Então, assim, para as mães que tiveram um diagnóstico agora recente, é ruim, né? É doído, vai passar. Foca. Tenha foco. Vá em frente, lute pelo seu filho, não desista. E, principalmente, cuide de si. Muito bem. Ótimo. O cuidado pessoal também é importante, porque precisa ter um amparo muito grande, né? Gente, agora eu vou contar uma coisa aqui que não sei se vocês perceberam durante a entrevista, que a Marlisa é uma prima. Ela é minha prima. Né? Consequentemente, nós estamos falando aí do filho dela, etc. Também é meu primo. Né? E eu tenho vindo acompanhando muito isso, essa história toda, é uma história inspiradora, uma história belíssima. E por isso que eu fiz questão que ela viesse aqui. Nós vamos divulgar tudo isso, nós precisamos divulgar tudo isso, nós precisamos ter conselhos municipais, estaduais, nacionais, realmente que trabalhem para o coletivo, para as necessidades da população. Querida, obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Gratidão. Um grande abraço para você. Tivemos isso aí, até emocionante, eu fico emocionado, mas é sempre bom, porque as coisas precisam andar no nosso país. Não preciso só fingir que tem conselho, que está olhando que tem aquilo ali. Tal. Não, precisa ter dinheiro, precisa ter grana para fazer as coisas, resolver os problemas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.